O Brasil está enfrentando uma crise econômica e social que vem abalando sua estabilidade nos últimos anos. Com uma economia fortemente dependente de setores como o agronegócio, mineração e serviços, o país está lidando com desafios críticos. O aumento no custo de vida, o desemprego e a crise no setor imobiliário são alguns dos fatores que colocam em risco o futuro do Brasil. A pressão sobre o mercado de trabalho também cresceu, especialmente em setores como a construção civil e o comércio. Todos os indicativos apontam que o Brasil está diante de um grande colapso iminente. Vamos analisar como o país chegou a essa situação e o que isso significa para o futuro. Eu sou Gustavo Mix Iconeschi e você está no Econotalks. O Brasil está em crise. Em 2024, o país enfrenta uma série de desafios interconectados que estão moldando um cenário de crescente instabilidade e descontentamento. Com um crescimento econômico estagnado e uma inflação que ultrapassa 5% em várias regiões, o país lida com os efeitos colaterais de uma crise prolongada. A dependência do agronegócio, que sofreu com a estiagem e incêndios, causa reflexos negativos. Além disso, o avanço de ideologias políticas extremistas e a crescente influência da polarização política adicionam camadas de complexidade ao panorama social. Esses fatores estão criando um ambiente de pessimismo e incerteza, refletido em uma crescente insatisfação popular e um ambiente político totalmente polarizado. A crise energética no Brasil é uma realidade que afeta diretamente a economia. Em 2023, os preços da energia elétrica para consumidores domésticos subiram em média 25%, com os custos de gás natural aumentando cerca de 35% em comparação com o ano anterior. Além disso, a dependência de importação de derivados de petróleo agrava a situação, deixando o país vulnerável às flutuações internacionais. As indústrias brasileiras, especialmente as pequenas e médias empresas, enfrentam perda de competitividade global, com os custos de produção disparando. A inflação, alimentada pela crise energética, atingiu 5,2% no ano de 2023, corroendo o poder de compra da população. A volta da esquerda ao poder, através do presidente Lula, tem gerado uma série de problemas para o Brasil, com destaque para o inchaço da máquina pública. O governo nomeou diversos ministros, muitos deles considerados incompetentes para suas funções, o que resultou em decisões desastrosas e falta de eficiência administrativa. O número elevado de ministérios e cargos públicos sobrecarrega as finanças do país, aumentando os gastos sem o retorno esperado em termos de políticas públicas eficazes. Esse cenário tem gerado críticas de diferentes setores da sociedade, que apontam que a nova gestão está custando caro ao Brasil, tanto em termos econômicos quanto de governança. A desigualdade também aumentou no país, com a elite acumulando mais riqueza, enquanto as camadas mais pobres da população enfrentam o desemprego e a alta dos preços. O desemprego já subiu para 9% em 2024 e atinge principalmente jovens e setores como o comércio e serviços. Além disso, o aumento nos custos de energia e alimentos forçou muitas famílias brasileiras a reduzir drasticamente seus gastos, o que gerou tensões sociais e preocupações com o futuro da classe média. A crise de moradia no Brasil também se intensificou. O preço médio de imóveis residenciais subiu 8% em 2023, com capitais como São Paulo registrando aumentos de até 12%. O aluguel nas grandes cidades já ultrapassa os R$3.000 mensais em áreas centrais, tornando-se inacessível para muitos trabalhadores e famílias. A escassez de habitação agrava a situação, com a construção de novas moradias abaixo da demanda necessária, especialmente nas grandes metrópoles. Como resultado, a taxa de despejos aumentou e muitas famílias enfrentam dificuldades para manter suas residências. O salário mínimo no Brasil, que em 2024 está fixado em R$
R$ 412 mensais mal cobre as despesas básicas de uma só pessoa, muito menos de uma família. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o custo médio de um aluguel longe do centro já ultrapassa facilmente os R$ 2.500 mensais, tornando praticamente impossível para alguém que recebe o salário mínimo arcar com todas as despesas essenciais, como moradia, alimentação, contas de energia e o transporte. Com o custo de vida subindo constantemente, a inflação atingiu 5,2%. Sobreviver com o salário mínimo não é apenas difícil, mas inviável para a grande maioria dos trabalhadores. Além dos desafios econômicos e sociais, o Brasil enfrenta uma crise de insegurança jurídica que está alarmando investidores e a comunidade internacional. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, bloqueou a rede social X, anteriormente Twitter, do Brasil, alegando desrespeito às leis do país. Esse bloqueio gerou uma briga pública entre Moraes e Elon Musk, dono do X, o que chamou a atenção do mundo. A decisão tem sido criticada por criar um ambiente de incerteza jurídica, afastando investidores e gerando preocupações sobre a liberdade de expressão no país. Países ao redor do mundo condenam a ação, chamando o Brasil de ditadura e colocando em xeque a credibilidade das instituições brasileiras. Essa crise política e jurídica está afetando ainda mais a imagem do Brasil no cenário global. Além disso, os incêndios e a estiagem causaram prejuízos estimados em R$ 45 bilhões ao Brasil, segundo o alerta da Confederação Nacional de Municípios, o CNM. As regiões Norte e Centro-Oeste foram as mais afetadas, com vastas áreas agrícolas destruídas e perdas significativas no setor agropecuário. A seca prolongada também prejudicou a geração de energia hidrelétrica, contribuindo para o aumento nas contas de luz e colocando ainda mais pressão sobre a já combalida economia do país. Esses desastres ambientais são um reflexo da vulnerabilidade do Brasil frente às mudanças climáticas e da falta de políticas efetivas de prevenção e mitigação. A crise do envelhecimento da população no Brasil em 2024 também é um desafio crescente. Cerca de 13% da população brasileira tem 65 anos ou mais, e esse número deve subir para 22% até 2050. Esse envelhecimento rápido pressiona o sistema de seguridade social, aumentando os custos com aposentadorias e cuidados de saúde. No ano de 2024, o gasto de pensões no Brasil atingiu 12% do PIB, e a força de trabalho, que já está encolhendo, enfrenta dificuldades para sustentar uma população idosa cada vez maior. Esse cenário cria um impasse para o crescimento econômico do país. O Brasil, em 2024, está imerso a uma onda de pessimismo, combinando crise econômica, conflitos políticos e a polarização ideológica. A cultura de polarização, originalmente focada em justiça social, tornou-se altamente fragmentadora, dividindo a sociedade. O extremismo político e a retórica anti-establishment adotada por alguns grupos estão alimentando o descontentamento e afastando investidores essenciais para o Brasil. Esse cenário de crise econômica e instabilidade política está aprofundando o pessimismo, com muitos se perguntando se o Brasil conseguirá superar essa fase nebulosa. A ideia de que o Brasil manterá sua estabilidade econômica está sendo desafiada. Embora o país ainda seja uma das principais economias da América Latina, fatores como envelhecimento populacional, altos custos de energia, má política pública da extrema esquerda está ameaçando o futuro do país. Será que o Brasil conseguirá superar essa crise? Ou irá se entregar ao caos e à miséria? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos. Deixe o like, o curtir se esse vídeo fez sentido para você. Ative o sininho das notificações e tenha certeza de receber nossos próximos conteúdos em primeira mão. Muito obrigado pela audiência qualificada. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.